Pois é, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras do Galo. Mais uma vitória do Galo, né? Que até o momento, pelo menos, é o líder do Campeonato Brasileiro, né? Evidentemente que a rodada está só começando, né? Mas começou muito bem para o Galão da Massa, né? Outra grande partida, né? Partida após partida, a gente vê as coisas acontecendo de maneira muito satisfatória nessa equipe do Galo, do Gabi Milito, né? A gente vê, por exemplo, ali alguns jogadores deitando e rolando, é o caso do Scarpa, certamente hoje, neste momento, o melhor jogador neste Brasileirão, né? Um jogador que consegue ganhar muita relevância sob o comando do Gabi Milito, um jogador muito inteligente que certamente sabe interpretar como poucos aquilo que pede o técnico, sabe se posicionar dentro de campo, e o crescimento do Scarpa não é à toa, né? Já foi um grande destaque no Campeonato Brasileiro no passado, quando atuava pelo Palmeiras. Neste momento é o maior destaque, incomparavelmente falando. Não tem como, gente, não dá para comparar com nenhum outro jogador. O maior e melhor jogador do Campeonato Brasileiro até agora chama-se Gustavo Scarpa, né? E é muito interessante a gente notar o seguinte: hoje o Galo não teve o Hulk, né? Então o Hulk é um jogador realmente diferenciado, mas o Galo também conseguiu jogar muita bola, mesmo sem ter o seu principal jogador no comando de ataque, né? No ataque. Também houve ali muitas substituições que o Milito faz, sobretudo no segundo tempo, e ainda assim o que a gente repara é que a equipe continua mantendo ali o ritmo de jogo, a pegada, a tentativa de fechar os espaços defensivos. Acho que há algo para melhorar nessa questão ainda. A gente percebe que no meio de campo tem ali algumas questões ainda para ser aperfeiçoadas, né? Acho que tem problemas de posicionamento ainda, de leitura, de entendimento do que é a proposta do técnico. Houve ali no final quase que um gol, né, do Cuiabá, né, numa bola cruzada levantada da área em que o Otávio está muito mal posicionado, né, não consegue, pede o seu jogador ali do controle, o jogador cabeceia, quase faz o gol que seria o gol de desconto da equipe cuiabana, né. Então tem alguns erros, a gente percebe que a equipe ela fica um pouco mais leve quando tem o Igor Gomes jogando no meio de campo, né, a equipe tem leveza, ganha leveza, isso é importante para a equipe, mas ao mesmo tempo a gente percebe que a pegada se reduz também no setor do meio de campo, né? Então tem questões para resolver, tem questões na saída de bola para resolver, tem questões no comando de ataque para resolver, tem questões ali no segundo terço também para serem resolvidas, mas ainda assim o que a gente vê é primoroso, né? Estamos assistindo a montagem de uma grande equipe no futebol brasileiro, de jogo para jogo, né? A gente vê a ideia se processando cada vez mais com identidade, cada vez mais com eficiência, cada vez mais com protagonismo, né? E a gente percebe que temos no banco de reservas um técnico que não abre mão da intensidade, não abre mão do comprometimento com o jogo o tempo inteiro, né? Não abre mão da necessidade de marcar mais gols se for necessário, né? Então o que a gente percebeu hoje, inclusive no segundo tempo, é que mesmo diante dessas ideias, tem uma outra questão que precisa ser melhorada. Acho que isso explica um pouco a expulsão do Bruno Fux, né? Um jogador que fez, como todos, uma boa partida. Aliás, a partida dele foi muito boa. Novamente, ele faz uma grande partida. Mas a expulsão dele acontece em dois cartões amarelos completamente idiotas, né? Um deles ali, ele fica nervoso por uma situação que não era necessária, que ele estava vencendo, acaba chutando a bola, né? E acaba recebendo o cartão amarelo. Agora, no segundo lance, o que me chama mais atenção, e aí eu relaciono isso com o fato de que os jogadores ainda precisam entender muito do técnico, é o fato de que ele está um tanto quanto desconectado. Mesmo com o Galo praticando intensidade o tempo inteiro, a gente tem naquele momento um jogador um tanto quanto desconectado. E de onde vem a desconexão do Bruno Fux com o jogo? Vem do fato de que a equipe do Galo estava ganhando por 3-0. Certamente que se fosse outro momento da partida, como aconteceu, né, em outros momentos da partida, ele não se mostrou um jogador completamente ali fora do jogo. Naquele momento, em virtude da equipe estar ganhando por 3-0, ele se desconecta um pouco, fica tranquilo, né? Então ele perde um pouco essa intensidade que a gente via na própria equipe do Galo acontecendo naquele momento, mas em um e outro jogador isso necessariamente não ocorria. E não ocorria por quê? Porque o jogador já estava sabendo que a equipe já estava vencendo de 3-0, podia ficar mais tranquila, não precisava acelerar muito, não precisava praticar uma tensão muito concentrada, tal. O adversário estava completamente domado, ele perde de vista que o adversário está completamente ferido ali nos seus, na sua moral, né? E quer pelo menos fazer um gol de desconto. Então o Cuiabá vai como um doido para cima da equipe do Galo para entregar no mínimo um gol para sua torcida, para não frustrar totalmente a sua torcida, né? Pelo menos aquele gol para enganar, né? O torcedor sair ali pelo menos com um pirulitinho na boca, né? Então essa é a verdade. Então o que acontece? O Cuiabá tenta tomar a bola o tempo inteiro os jogadores do Galo. E é por isso que é necessário manter intensidade. Intensidade numa partida de futebol ela é importante para construir resultado, mas a intensidade também é importante para a manutenção dos grandes resultados, né? Então essas duas
essas são as duas partes da intensidade que o jogador precisa compreender. Então veja, você percebe que jogadores como Fux e outros jogadores estavam o tempo inteiro atentos, né? Nessa questão da intensidade, necessidade de estar o tempo inteiro atento, né? E intenso em todos os lances, em todos os momentos, né? Quando a questão passava por construir o resultado positivo, fazer gols, né? Buscar a construção da vitória. Mas quando a vitória está assegurada, o jogador perde de vista que a intensidade também tem que ser praticada para que se mantenha o resultado e, na medida do possível, também conseguir fazer outros gols. A equipe do Galo, ela não desiste necessariamente de atacar, né? Mas ela ataca um pouco menos quando tem 3-0. Por quê? Porque a equipe já tinha um grande resultado e podia fazer esse gol, subir ao campo de ataque muito mais na boa, sem esse grande esforço, né? Até porque, de certa forma, e paradoxalmente, a equipe tende a continuar intensa dentro de campo, mas de certa forma, continuar intensa, mas se poupando também para os próximos compromissos já, né? Então, eu vou subir na boa, eu vou continuar querendo fazer gol se for possível. Agora, o que não se pede nesse momento é a intensidade. Ela deixa de ser prioritariamente uma intensidade para a construção de mais gols, ela passa a ser uma intensidade para a manutenção do que já está construído, né? E é nisso que o jogador se perde. É nisso que o jogador fica um pouco desatento e perde aquela bola e acaba fazendo aquela falta, segundo o cartão amarelo, acabou sendo bem expulso. É uma pena, porque foi completamente desnecessário. Um jogador com desempenho muito bom na temporada vai ficar ausente aí de no mínimo uma partida, né, pela equipe do Galo. É lamentável, né? E, enfim, por quê? Porque se perdeu um pouquinho ali, se desconectou do jogo naquele momento. E isto mostra que essa equipe ainda está em construção, né? O que significa isso, amigos e amigas? Significa que está tudo muito bem. Porque se a equipe está em construção e já está conseguindo todos esses resultados, a gente só tem que enaltecer, né? Porque o que a gente está vendo hoje em campo é realmente algo muito interessante, né? A gente percebe jogadores, mesmo alguns jogadores que entram ali e tal, o Vargas hoje, por exemplo, né? Teve alguns momentos interessantes, teve outros de perder gols, porque faz parte do Vargas, não tem jeito, né? Parece que é um jogador que está numa outra, sabe, uma outra vida, outro mundo, já, enfim, é muito esquisito. Não deixa de ser um jogador interessante, mas é um jogador, enfim, muitas vezes preguiçoso, cansado, sem, sabe, muito estranho, né? Agora, no geral, todos os jogadores hoje tiveram um desempenho bastante razoável, né? E isso acontece em virtude do quê? Dos ajustes que o esquema tático apresenta. Porque os ajustes do esquema tático, eles são muito importantes até mesmo para corrigir erros, né? Ou para pincelar, disfarçar, na verdade, maquiar erros de alguns jogadores em alguns momentos, né? Então, o grau do ajuste no esquema tático, né, também vai gerar um grau de acertos dos jogadores, também vai gerar um nível mínimo de qualidade dos jogadores dentro de campo. Raro vai ser o caso em que o jogador vai jogar muito mal quando o esquema tático estiver muito bem trabalhado, muito bem aprimorado. Então, que a gente percebe que esse esquema tático, a despeito de ainda ter muita coisa para corrigir, ele já apresenta ajustes que a gente não via em muitos outros momentos. Você que está aqui agora defendendo muito, por exemplo, a gestão do Filipão, é válido ressaltar que nos grandes momentos em que o Galo apresentava alguns ajustes bem legais, esses ajustes eram notadamente defensivos, né? Quando a equipe precisava atacar, em geral, ficava uma equipe espaçada, ficava uma equipe confusa, ficava uma equipe estranha e nem sempre conseguia os seus objetivos, né? Tanto é que o jogo era muito empobrecido, muito minimalista, muito direto, muito vertical, jogo de poucas oportunidades, porque a prioridade total era a defesa. Então veja, você tinha uma redução do esquema tático para uma percepção, né, do jogo defensivo e para a tentativa da construção da consistência a partir do jogo defensivo. Então você tinha ajustes no esquema tático nos bons momentos do Galo, sobretudo no setor defensivo, né? E quando a equipe precisava, em algumas situações, mesmo com o técnico, o rei da defesa, né, rei dos sistemas, rei dos esquemas defensivos e tal, quando a equipe estava numa situação muito difícil e precisava fazer gol, né, a gente via até mesmo a presença de algumas falhas defensivas na equipe do Filipão, né? Por quê? Porque toda a prioridade em ajustar o time do Galo, em ajustar o esquema do Galo, era uma prioridade em ajustar o esquema, né, defensivo do esquema tático da equipe, né? Neste momento, quando a equipe apresenta ainda alguns desajustes, ainda que tenha pequenos desajustes ou desajustes médios ou desajustes que ainda te incomoda, ainda assim o nível é absurdamente superior ao que tinha anteriormente. Por quê? Porque anteriormente era apenas metade
né, do problema que era resolvido, quando era. Agora você tem todo, né, você tem o todo, né, sendo resolvido a cada dia e a cada jogo. Então você tem todo o esquema tático, tanto defensivamente como ofensivamente, né, sendo muito bem trabalhado a cada jogo. E essa é a grande importância do técnico Milito. Um técnico realmente diferenciado, que está levando o Galo para um outro nível, né? Esperemos que consiga um grande título para a gente celebrar essa grande novidade no futebol brasileiro, né? Interessante demais, gente. Sensacional, é fantástico, é muito bom a gente sabe, perceber o que está acontecendo, a gente ver o que está acontecendo, se deparar com o que está acontecendo. E essa patinha sem vergonha aí no vídeo, para terminar o vídeo, é da Dulcineia. Ela tá louquinha para atacar o vídeo, razão pela qual estou a terminar este vídeo neste momento. Gostou da análise, curtiu, achar que pode e que deve, deixa valeu demais para dar uma força aqui para o trabalho. Mas antes de quaisquer coisas, independente de quaisquer coisas, se for o caso, deixa o like e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. Muito obrigado. É isso.